Olá, boa noite. Vamos ver os amigos que vão entrar aqui para a gente ter uma breve conversa através da live, que na verdade nesses dias estão tendo muitas, né? Muitas pessoas estão fazendo lives pelo Instagram, pelo Face e assim, esses dias de pandemia realmente são dias que a gente tem vivido em isolamento, né? E as redes sociais tem nos aproximado assim das pessoas que estão distantes de nós. Eu estou aqui nesse momento e esses dias eu estava pensando num assunto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Gostaria que você deixasse seu comentário aí também com respeito a esse assunto que é a genealogia de Jesus Cristo. No capítulo primeiro de Mateus, nós encontramos a genealogia de Jesus e aqui fala com respeito às pessoas que Jesus Cristo, assim seria o descendente dessas pessoas. No livro de Mateus, no capítulo um verso um em diante, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Olha que interessante. Aqui muitas pessoas não gostam de ler esse texto porque acham que esse texto ele é chato porque contém nomes que são nomes difíceis de se ler, inclusive. Mas eu estava analisando outro dia, né, e inclusive ouvindo um sermão com o pastor Alejandro Bulhon, e o pastor Bulhon, ele fez uma análise muito interessante que eu parei para pensar essa semana dentro desse texto. Aqui na genealogia de Cristo aparece três nomes de destaque aqui. Aqui são nomes importantes, todos claros, mas na verdade são quatro pessoas que aparecem aqui, que são nomes que merecem se destacar e se refletir um pouco a respeito da vida dessas pessoas. A primeira dessas pessoas é Tamar. A Bíblia diz que Judá era assim um homem casado e ele tinha dois filhos. E a Bíblia diz que um dos filhos de Judá era casado com uma moça chamada Tamar. E acontece que um dia o esposo de Tamar faleceu, e aí então o que aconteceu? Ela ficou viúva. O fato é que um dia, enquanto Judá estava subindo para tosquear suas ovelhas, a Bíblia nos diz que Tamar ela se disfarçou de meretriz e ela acabou assim seduzindo seu sogro a ter relações sexuais com ela. Ele se deitou com ela, teve relações sexuais e assim ela engravidou. Essa história está relatada lá no livro de Gênesis, no capítulo 38. E aqui, na genealogia de Cristo Jesus, aparece o nome dessa mulher. Eu fiquei pensando, mas nossa, por que Deus colocou aqui, na genealogia de Cristo, o nome de uma mulher que se disfarçou de meretriz e cometeu tamanho pecado? É porque, na verdade, Deus, assim, ele escolhe pecadores. E esse nome dessa mulher aqui, nessa genealogia, nos ensina uma lição importante.
A partir do momento que ela reconheceu que pecou, que estava em pecado, o que é que aconteceu então? Ela agora é, pediu perdão a Deus. É claro que a Bíblia não chega assim a relatar a história como eu estou colocando, mas pelo que lemos aqui e pelo que vemos lá no livro de Gênesis, dá a entender de que ela se arrependeu do que fez. E se não tivesse feito isso, talvez esse nome não aparece aqui, não aparecesse aqui. Mas o fato é que essa mulher aceitou o perdão de Deus, ela assim teve uma vida restaurada pelo Senhor Deus. Outro nome que me chama a atenção que aparece aqui, a Bíblia diz assim que a Bíblia menciona aqui o nome de Raabe. Um dia, os filhos de Israel eles estavam descendo para a terra de Canaã e eles chegaram já no limite da terra. Então o que aconteceu? A Bíblia nos conta que, ao chegar no limite da terra, eles perceberam que a terra que antes era deles haviam sido tomada por povos e nações assim que não faziam parte do povo de Deus. Outros povos estavam ali dominando, na verdade, tomando posse da terra. Aí Deus falou com Josué e com Moisés o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte: expulse todos os povos que estão sobre a terra que pertence a vocês. Vocês vão expulsar todos os povos. E assim Moisés e Josué foram fazendo um a um. E um desses povos que estava ali sobre a terra de Canaã era o povo da cidade de Jericó. Então o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que Josué planejou assim invadir Jericó e de fato ele fez isso e a Bíblia nos conta, né, que ele mandou seus espias até a cidade de Jericó antes disso para ver como ele pelejaria contra aquela cidade. E quando ele mandou seus espias, que eles foram assim é, até aquela cidade. Quem foi que acolheu aqueles homens na sua casa? Raabe, a mulher meretriz, conforme diz o livro de Hebreus no capítulo 11, verso 31. A Bíblia diz que a meretriz Raabe, ela acolheu os seus espias, os espias de Josué dentro da sua casa. E quando ela ficou sabendo que a cidade de Jericó seria destruída, então o que que aconteceu? Ela ficou pensando, nossa, como é que vai ficar? Então, e, e agora? Ela, de certa forma, temeu com respeito ao que poderia acontecer com ela, com sua família. Mas os espias lhe deram uma certeza: olha, nós assim poderemos salvar você, mas nós queremos fazer o seguinte: para nós termos a certeza de que você e sua família quer ser salva, quer sair desse lugar, você vai colocar um fio vermelho sobre a janela da sua casa. E quando nós vier destruir a cidade, então nós vamos ver aquele fio ali e vamos lembrar do voto que nós fizemos aqui agora. E aí a Bíblia diz que no dia em que eles foram para destruir a cidade, eles invadiram a cidade e lá estava o fio vermelho. Os espias haviam dito assim: olha, você e sua família, se vocês assim colocarem o fio lá, toda a sua família será salva. Agora, no momento que nós estivermos executando as pessoas na cidade, vocês não saiam de casa. Agora, após isso, vocês serão levados daqui. E o fato é que essa mulher, ela foi levada para uma cidade preparada para o povo de Deus. Essa mulher era uma mulher meretriz, ela andava assim fazendo as coisas erradas assim da vida, hoje com um, amanhã com o outro, tendo relações sexuais. Mas o que aconteceu? Essa mulher, ela foi perdoada por Deus. Por quê? Porque ela aceitou a graça de Deus. Naquele momento que Deus assim chamou ela, ela aceitou, ela disse: eu quero me salvar.
Então, olha, Tamar, Deus mudou o passado dela. Raabe, Deus assim trouxe ela de uma cidade desconhecida para um lugar preparado para ela. Então, ó, duas lições eu quero tirar para você aqui. Primeiro, Deus ele muda o seu passado. Segundo, ele quer tirar você do mundo que você está, para levar você para uma terra assim que mana leite e mel, ou seja, uma terra ampla, boa. O terceiro nome que aparece aqui é o nome de Ruth. E esse nome aqui é bem conhecido pelo livro que consta no Antigo Testamento, né, com esse nome. A Bíblia diz que Ruth era moabita e um dia a Bíblia conta que Noemi e Elimeleque, que eram da tribo de Judá, eles saíram de Belém e foram para a terra de Moabe. Lá eles, assim, os filhos deles casaram com duas mulheres. Uma era órfã e a outra era Ruth. Só que órfã ficou viúva, Ruth também e a própria Noemi também. E elas começaram a passar necessidades. E lá na terra onde Noemi estava, ela ficou sabendo, olha, lá na terra onde eu sou, lá na terra de Judá, tem alimento, tem pão. Então eu vou voltar de novo para a minha terra. E ela então decide assim chamar suas noras e dizer assim: olha, eu vou embora para minha terra, não quero assim atrapalhar mais a vida de vocês. Se vocês quiserem casar novamente, vocês podem casar, vocês podem ter família. Eu não tenho mais filho para dar a vocês para vocês casarem, então vocês podem ir embora, podem seguir a vida de vocês. Órfã aceitou aquela proposta de Noemi. E Órfã é o triste exemplo daquelas pessoas que infelizmente estão assim buscando a Deus, estão num momento assim que estão buscando conhecer mais a palavra de Deus, mas quando aparece uma proposta para ela se desviar do caminho e tal, a pessoa aceita. Agora, Ruth, ela não aceitou a proposta. Ela disse: olha, não, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que você for, ali irei eu. E assim, a Bíblia diz que Ruth, ela não aceitou aquela proposta de Noemi. Ela disse: olha, estarei contigo aonde você for, eu irei. Aonde você for sepultada, também eu serei sepultado. O teu Deus será o meu Deus. Olha que profissão de fé interessante dessa mulher. Então, o que acontece aqui é que há uma profissão de fé muito importante para mim e para você, que deve ser assim colocada no nosso dia a dia também. Ou seja, o seu Deus, você deve assim colocar como meta aceitar a Deus como o Salvador da sua vida também, todos os dias da sua vida, porque Ele tem um plano para mim e para você também. Bom, o último nome que aparece aqui é o nome. Sim. O último nome que aparece aqui é o nome de Betseba, que foi a mulher que teve um caso com Davi. E essa mulher ela viveu, na verdade, uma experiência muito dolorosa, né? Onde de fato ela perdeu a oportunidade de estar com sua família, né? Ou seja, ela acabou tendo um caso de adultério com o rei Davi. Um dia o rei Davi estava assim andando pelo seu terraço do seu palácio e um dia viu ela ali tomando banho e chamou ela para que tivesse relações sexuais ali com ela e ela acabou cometendo o adultério, na verdade os dois. E o fato é que
Davi, ele fez isso, a mulher engravidou, e depois quando o casal, ou na verdade quando Davi soube que a mulher estava grávida, ele agora ficou preocupado. E aí? E agora, o que é que eu faço? Porque o Urias estava na guerra, o marido da mulher. E agora, opa, continuando aqui. Então, a Bíblia diz que Urias estava na guerra e Davi, ele assim se deliciando ali com a sua mulher. Mas isso foi um pecado terrível. Um dia o profeta Natan chegou até a casa do rei Davi e revelou tudo que Davi havia assim cometido, o pecado que estava escondido ali. O fato é que Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus e desse relacionamento íntimo assim que na verdade não era para ter existido, saiu assim Salomão e veio outros filhos também, mas porém saiu assim Jesus Cristo como descendente também. Ou seja, Deus ele perdoa o adultério, o pecado do adultério também. Então, quais são as lições da genealogia de Cristo que nós podemos aprender aqui? Primeiro, Deus ele perdoa a pessoa e muda apaga o seu passado. Segundo, ele assim resgata as pessoas de um lamaçal do pecado e leva a pessoa para um lugar preparado por ele. Terceiro, aqueles que ainda não são parte do povo de Deus podem, assim, ao aceitar a Cristo como Salvador, passar a fazer parte do seu povo. E o quarto, não há pecado que Deus não perdoe. Todo pecado será perdoado àqueles que confessarem a Cristo como Salvador. E aí, você aceita hoje Cristo na sua vida? Então que você professe a Jesus Cristo como Salvador, hoje e sempre. E que você abra também o seu coração como essas pessoas abriram. Porque abrindo o coração para Jesus, saiba que o seu nome não estará escrito na genealogia de Cristo, mas sim estará escrito no livro da vida. Então hoje, permita Jesus fazer parte da sua vida e do seu coração todos os dias. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar essa live aqui breve, mas saiba que Deus está com você e que Ele, assim, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, Ele quer estar com você, cuidar de você e ainda acima de tudo resgatar você desse mundo e levar você para uma cidade que Ele está preparando para você e sua família. Quero fazer uma oração e assim encerrar o nosso momento aqui pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Ó Deus amado e Pai eterno, obrigado porque o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, por tudo que temos assim feito no nosso dia a dia, quando de fato nos arrependemos dos nossos pecados. Que hoje haja arrependimento verdadeiro na vida de cada pessoa que me vê nesse momento e que o Senhor possa estar visitando cada coração, cada pessoa, Senhor. Eu sei que talvez alguém que está me vendo se encaixe num desses perfis que eu já mencionei aqui, Senhor. Mas que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada filhinho seu, para que assim essa pessoa tenha uma nova vida e tenha o seu coração transformado e renovado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Faz, ó Deus, a tua obra em nossa vida, na vida de cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você. Lembre-se, Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados, só basta a gente assim se arrepender, confessá-los e abandoná-los. Que Deus continue com você e que você fique com essa reflexão de hoje.